Questão 3, vamos falar ligeiro aqui. As invasões e dominação de vasta região pelos árabes na Península Ibérica provocaram transformações importantes para portugueses e espanhóis, que os ofereciam do restante, que os diferenciaram, do restante da Europa medieval. As influências dos árabes na região relacionaram-se a... Vou tentar aqui apresentar a vocês uma informação que pode ser que você não saiba, tá? Mas vamos lá. Quando o profeta Maomé criou o islamismo no século VII, isso é período medieval, o prosseguimento dessa religiosidade foi tão assim estrondosamente eficiente que ele em 10 anos ele já tinha dominado a Península Arábica. Imagine você. Depois eram só vitórias que iam acontecer. O profeta Maomé já havia falecido, os seus seguidores começaram a propagar o islamismo e eles começaram a dominar a Península Arábica, dominar o Oriente Médio, ou dominar o norte da África, e do norte da África eles passaram a dominar a Península Ibérica na sua parte sul. Pode ser que você não tenha se lembrado disso, mas durante mais ou menos assim uns 700 anos aconteceu uma dominação islâmica, uma dominação árabe, eram chamados mouros, que dominavam aquela região. Os mouros, ao dominar, eles começaram, é claro, a querer expandir-se pelo restante da Europa. Não conseguiram. O próximo passo, depois de dominar a Península Ibérica, que hoje equivale a Portugal e Espanha, era a França, mas eles não conseguiram. O grande chefe militar Carlos Martel conseguiu deter estes avanços através até mesmo de uma batalha de uma região francesa que nossa grande e maravilhosa operadora aqui do Desenrolado.com, a nossa amiga e maravilhosa Luiz Pacelli, ela conhece muito bem. É a região de Poitiers, na França. Então, a partir do momento que ele detém esse pessoal em Poitiers, os caras ficam presos na Península Ibérica. Presos na Península Ibérica, os íberos, eles vão tentar botar esse pessoal para fora. Então vamos lá. No norte, os íberos expulsos do sul. No sul, os mouros, os islâmicos, querem se expandir. Nesse confronto, existe uma guerra que vai receber o nome de Guerra da Reconquista. Já falei das guerras médicas na questão 1, já falei das guerras púnicas na questão 2, e agora é a Guerra da Reconquista na questão 3. Vala, eu nunca tinha mais ouvido falar nessa guerra, pois tem que ouvir. Tem que ouvir falar. Da Guerra da Reconquista nascerá Portugal, de Portugal nascerá a conquista do Brasil. Então pode ser que ele faça essa ligação, tá? E nesse período em que os islâmicos estiveram dominando a região da Península Ibérica, o que não faltou foi influência para nós, latinos, tá? São muitas coisas ligadas à arquitetura. Você sabia que casa até quintal é um tipo de influência islâmica? Você sabia que casa colada, muro a muro, é uma origem islâmica, uma questão até mesmo do árabe? Existe uma história, eu vou contar, mas não espalhe não, tá? Existe uma história que essas casas eram desse jeito para tentar até mesmo o cara escapar dos cobradores. Porque quando batesse a porta, o cobrador batendo a porta, na casa daquele árabe, aquele árabe que estava devendo, ele corria lá para os fundos, pulava para a casa ao lado para escapar do cobrador que estava na porta dele. Tá entendendo? Isso é uma relação até mesmo vamos dizer, de esperteza que existia naquele período. Então as casas desse jeito, coladinha, com quintal, dessa forma, é coisa dos árabes. Como é que veio chegar aqui? Através dos portugueses. Por quê? Porque eles tiveram influência disso. Então a terceira questão, relacionada à Guerra da Reconquista, tá? Deu origem a Portugal. E aí nós vamos ver a opção correta dessa questão, que é a opção de letra E de Eva, tá? A opção diz contribuições para a cultura científica, porque, é claro, o islâmico tem muito disso. Você sabia, amigo desenrolado, que, por exemplo, a base de muitas contribuições da química são dadas pelos povos islâmicos, principalmente a alquimia? Pois é, a matemática foi muito difundida pela questão do islamismo. Então tá aí, a cultura científica, tá? Possibilitando
ampliação de conhecimentos, principalmente na matemática e astronomia, olha só, que permitiram criações de técnicas marítimas para o desenvolvimento das navegações oceânicas. Dizem que, por exemplo, a caravela, que os portugueses se vangloriam muito de ter criado, na verdade é de inspiração dos árabes. Então a terceira questão é de Eva.